No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o resultado do quarto trimestre de 2022 do Nubank, o banco que vem surpreendendo de forma positiva até os mais pessimistas dos investidores, e eu me incluo nessa lista dos pessimistas que não projetavam aí um lucro tão cedo do Nubank. Então vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o resultado do Nubank e possíveis projeções daqui para frente. Também vamos falar sobre valuation, se eu acho que o banco no patamar atual de resultado está barato ou não. Então vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o Nubank. Mas antes da gente começar o vídeo, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Vou deixar o primeiro link na descrição para você que tiver interesse em investir melhor. E se você quiser investir melhor, também deixo o convite para você se inscrever nesse canal, porque você vai se ajudar a investir em boas empresas, empresas que crescem, que dão resultado e que vão fazer a bola de neve girar a seu favor. Então, se inscrevendo, você está se ajudando e também você está me ajudando a levar a mensagem do investimento em boas ações, em boas empresas para o longo prazo, para o maior número de pessoas. Então, se inscreve, deixa o curtir aí no vídeo, porque você vai ficar ligado em tudo que é de bom no mercado de investimento. Bom, vamos falar agora, né, sobre o resultado do quarto trimestre de 2022. Antes da gente falar do resultado, é importante entender o modelo de negócios do Nubank, que é bem diferente do modelo de negócios de um banco tradicional, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Enfim, é bem peculiar, digamos assim, o modelo de negócios do Nubank. Eles atuam de uma forma em que a base de usuários, quanto maior para eles, melhor, porque o custo deles é relativamente fixo, né? Então o custo não aumenta muito conforme a base de usuários cresce, tá? Então, quanto mais usuários para dentro do Nubank, melhor. Então, para eles é importante que a base de usuários cresça num ritmo acelerado para se justificar o valuation. E eles também querem crescer, além do tamanho da base, eles querem que cada usuário deixe uma receita maior no Nubank. Então eles estão aumentando a base de usuários e também estão aumentando a receita. Depois eu vou exemplificar em gráficos, né, tudo que tem aí de aumento de base e aumento de receita. E também é importante entender se a receita por usuário, né, ou melhor dizendo, se o custo por usuário ele está aumentando ou não. É importante que, de novo, a base de usuários cresça, a receita por usuários cresça, porém o custo de você servir esse usuário ele caia ao longo do tempo. Assim, o Nubank vai conseguir gerar valor ao longo do tempo, tá? Então, muito importante entender esse modelo de negócios aqui do Nubank. Bom, agora falando agora de números, né? Em termos de base de usuários, eles conseguiram crescer 38% na comparação frente ao quarto trimestre de 2021, tá? E uma taxa de atividade desse usuário também superior. Reparem que a taxa de atividade saiu aí de 76% para agora 82% e saindo aí de 53 milhões de usuários para 74 milhões de usuários. Sim, é muita gente que está na base de usuários do Nubank e agora eles estão expandindo para fora do Brasil de forma bem acelerada. A receita cresceu bem mais do que a base de usuários, a receita cresceu 112%, saindo aí de 636 milhões para mais de 1 bilhão e 400 milhões neste trimestre. Então, bem bacana o crescimento. Se a gente pegar a divisão do Brasil apenas, né, eles tiveram 110% de aumento de receita, saindo de 598 milhões para 1 bilhão 351 milhões. A margem bruta, né, o lucro bruto, melhor dizendo, saiu de 227 milhões para 578 milhões. Um aumento de 137% no lucro bruto e a margem, né, saiu de 36% para 40%. Então, até aqui, né, perfeito o resultado do Nubank. O lucro líquido ajustado, né, saiu de 3 milhões, ou seja, praticamente, né, 0 a 0 aí, para 114 milhões, então a base de comparação veio muito fraca, então se a gente botasse isso em termos percentuais, até distorceria o gráfico. Porém, a margem líquida saiu de 1% para agora 8%. Sim, 8% é uma margem líquida ainda bem apertada, tá, pessoal? Bem diferente dos outros bancos tradicionais, mas é importante a gente entender como é que está sendo a evolução da margem líquida ao longo do tempo. E o lucro líquido ajustado o mesmo patamar do lucro líquido anterior, né? Saindo aí de
de um prejuízo de 4 milhões no quarto trimestre de 21 para agora 158 milhões no quarto trimestre de 22. Isso agora falando do Brasil, né? Então, eu falei antes do lucro líquido ajustado global e agora do lucro líquido ajustado do Brasil. Repare que o lucro líquido do Brasil ele é maior do que o ajustado total, porque as operações no Brasil elas já estão mais maduras. Eu já vou falar um pouco melhor sobre isso, mas em países que o Nubank é um pouco mais recente, eles assumem esse prejuízo de forma precoce para compensar isso lá na frente. Então, como no Brasil as operações já estão mais avançadas, é natural que o lucro líquido por aqui seja maior do que nas outras operações, beleza? Então, até agora, beleza, né? Os números crescendo, surpreendendo positivamente. Agora, por linha de negócios, né? Por produto bancário propriamente dito. Desculpa, deixa eu tomar um pouco de água aqui para respirar. Se a gente vê, né, o número de clientes ativos já subiu aí 49% na comparação frente ao quarto trimestre de 2022, de 21, desculpa. O número de contas ativas subiu 51%. O número de clientes de cartão de crédito subiu 36%, né, sempre comparando contra o quarto trimestre de 21, 22 frente a 21, né? Clientes ativos da Nuinvest subiu 111%, então realmente é um crescimento bem expressivo dentro da plataforma de investimento deles. Clientes ativos de crédito pessoal subindo 126%. Vai lembrar que essas soluções aqui, né, no Invest, crédito pessoal, conta PJ, no cripto, apólice de seguros, tudo isso são produtos bancários novos do Nubank. Então o crescimento ele é muito grande, sim, porque são produtos mais novos. Mas mesmo nos produtos mais antigos, como cartão de crédito, conta do Nubank, enfim, são a base de crescimento também vem sendo muito forte. Então, digamos assim, daqui para a esquerda, né, da clientes ativos para a esquerda, são produtos mais maduros dentro do Nubank, mas que ainda assim trazem um crescimento muito grande. E daqui para a direita, né, são produtos novos em que a base de comparação é relativamente fraca, mas ainda assim também crescimento muito forte. Então, clientes ativos na Nuinvest, 111% de crescimento, crédito pessoal, 126% de crescimento, conta PJ, 75% de crescimento. No cripto, né, aquela solução de criptomoedas dentro do Nubank, atingindo aí 1 milhão e 300 mil usuários, um crescimento de 1 milhão de usuários. Então, de novo, base de comparação muito fraca, mas crescimento muito substancial. E a apólice de seguros, crescimento de 100%. Então, até aqui, super bom o resultado do Nubank, beleza? Agora, para vocês entenderem um pouco sobre o modelo de negócios, né, de forma mais aprofundada. Tem essa curva do S aqui, digamos, né, em que o produto ele está num patamar aqui de introdução, em que ele apresenta, de certa forma, até um certo prejuízo, e conforme ele vai subindo na curva até a maturidade, ele vai trazendo resultado positivo para o banco. Então, o banco, ele, de certa forma, assume um prejuízo no começo para assumir um lucro mais posteriormente. Então, a gente vê que muitos dos produtos que a gente falou anteriormente estão na parte inicial da curva do Nubank, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, solução de criptomoeda, uma penetração de apenas 2% dos usuários, o marketplace, apenas 2% dos usuários, seguros, 2% dos usuários e pequenas e médias empresas, apenas 2% dos usuários. Então, reparem que o grosso, digamos assim, dos usuários do Nubank estão em produtos mais maduros como o cartão de crédito, que atinge 55% dos usuários, a Nuconta, 86% dos usuários, e a Nuinvest, né, o Nu Investimentos, 12% dos usuários. E a plataforma de empréstimo pessoal, 8% dos usuários. Então, quanto mais maduro for a solução oferecida pelo Nubank, maior o resultado na linha do banco, beleza? Então, bem importante entender isso e que tem muitos produtos ainda bem imaturos, né? E a gente vê o Brasil nessa linha de crescimento, ele atingiu aí 44% de penetração na população adulta, um número muito superior aos outros dois países que o Nubank atua, que é a Colômbia e o México, com 2% e 3%, respectivamente, de penetração na população adulta. Então, vai ser até interessante a gente entender se o Nubank ele vai conseguir replicar esse modelo de negócios nos outros países, né? Então,
bem legal essa curva de desenvolvimento do Nubank. Agora, em termos de clientes, né, a gente consegue ver uma base de clientes que a gente falou anteriormente bem substancial, saindo aí de 52 milhões no ano passado para 70 milhões nesse ano. Porém, a gente consegue ver que ele tem um crescimento anual composto desde 2018 de 85%. Então, realmente um crescimento muito acelerado. Obviamente que a gente não deve esperar esse mesmo ritmo de crescimento para os próximos 5, 10 anos, né? Não é nem cabível a gente ver esse nível de crescimento para os próximos 5 a 10 anos. Porém, crescimento aí muito bom para os investidores que acompanham, que investem no Nubank. Beleza? A gente consegue ver um percentual de atividades da população adulta também crescendo bastante dentro dessa base de usuários. Então, muito, muito, muito legal. E é importante também entender a taxa de atividade, né? A gente saiu aí de 61% de 2019 para agora 82% para cada cliente ativo. Então, resultado até agora bem surpreendente. Quando a gente chegar na parte do valuation, vocês vão ver que eu tenho várias reticências com relação a investimento no Nubank, porém de forma qualitativa, tudo isso que a gente está vendo está sendo aí crescimento muito substancial. A receita agora, né? Saindo de 598 milhões para mais de 1,3 bilhão no Brasil, né, um crescimento de 110%, de novo, né, com um crescimento de margem também saindo de 36% para agora 44%. O lucro líquido ajustado, né, saindo aí de um prejuízo de 3,8 milhões para agora essa escadinha subindo para 157 milhões, com o ROI, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido do banco, saindo de menos 2% para agora 40%, que é um ROI muito bom. Tá? Se a gente comparar com o ROI de outros bancos, assim, o Nubank tem um ROI muito superior. Então, bem positivo esse resultado do ROI do Nubank. Até me surpreendeu, eu confesso que eu não achei que o Nubank fosse conseguir entregar um ROI tão substancial em tão pouco tempo. Né? É interessante entender como eles têm realmente conseguido entregar um pouco do resultado em pouco tempo. Bom, base de clientes totais a gente já falou, né? Então, um aumento de 38% na comparação de ano contra ano e aumento de taxa de atividade. E aqui, ó, interessante entender a receita average revenue per active user, né? Que é o famoso ARPAC do Nubank, que é a receita por usuário ativo do Nubank. Né? Reparem que dentro da estratégia que a gente tinha falado lá no segundo slide dessa apresentação, uma das vias de crescimento seria aumentar a base de usuários e aumentar a receita por usuário, né? E eles conseguiram aumentar a receita por usuário em 37% em 12 meses, né? Então, saindo do quarto trimestre de 21 com 5,6 dólares por usuário para agora 8,2 dólares por usuário. Obviamente que é uma receita ainda bem baixa por usuário, né? Se você comparar com os bancos tradicionais aí, Itaú, Bradesco, que estão aí uma receita média de 30 e poucos dólares por usuário, o Nubank ainda tem uma receita por usuário bem menor, mas interessante entender que eles estão conseguindo diminuir essa diferença frente aos bancos tradicionais. E a receita, né, crescendo aí 112% na comparação do quarto tri para o quarto tri de 22. Agora, do volume de compras, né? Reparem que o volume de compras ele subiu 54%, porém, um dos efeitos desse aumento de volume é o aumento de limite, o que pode ser perigoso. A gente vai falar por que pode ser perigoso. Porque quando você aumenta o limite do cartão de crédito do usuário, isso também aumenta a inadimplência, porque significa que ele se sente mais confortável em gastar mais, né, e, consequentemente, se ele precisa ganhar mais para conseguir compensar esse gasto superior. Então, esse volume de compra ele cresceu de forma bem substancial, sim. A principal via, né, foi um crescimento no cartão pré-pago, né? Porém, no cartão de crédito também um aumento de 48%. Então, sim, o volume transacionado ali tem sido bem superior, porém, importante entender que existem riscos adicionais nesse modelo. Da carteira total, o cartão de crédito ainda representa a maior parte da carteira de crédito total, representando aí 9,3 bilhões, né, e 2 bilhões aí apenas de crédito pessoal, empréstimo pessoal. Então, um aumento de 62% na carteira total, né, do Nubank.
porém ainda o cartão de crédito, que não é necessariamente a melhor forma de você ter uma carteira de crédito boa dentro de um banco, crescendo bastante também nessa via de cartão de crédito. Então, o cartão de crédito agora atingindo aí 82% da carteira total, um aumento aí que eu não gostaria de ver necessariamente, tá? Seria interessante a gente ver o aumento nas outras linhas de financiamento do banco, né? Como empréstimo pessoal, como, enfim, outras linhas aí, consórcio, né? Que eles estão implementando agora. Então, seria interessante a gente ver esse crescimento nas outras linhas e não somente no cartão de crédito. Mas, né? Se é crescimento, pelo menos que seja muito bem-vindo. A margem financeira e a margem e os juros, né, de receita de intermediação subindo bastante. Os juros total subindo aí de 262 milhões para 688 milhões, então muito bom crescimento. E a margem financeira com o cliente saindo de 8,3% para 13,5%, então também crescimento bem substancial. Realmente, confesso para vocês, né, que nem eu falei lá no começo do vídeo, não achei que o Nubank fosse conseguir entregar esse resultado, esse crescimento acelerado em tão pouco tempo. Né? Bem interessante entender que eles estão conseguindo entregar assim. Lucro bruto, né, crescendo aí de 226 bilhões para 578 milhões, um crescimento de 137%, excluindo variações cambiais, né? Com margem de 36% para 40%. Então, bem bacana. E o lucro líquido, né? E aí a gente precisa dar umas reticências aqui, né? Porque existe o lucro líquido contábil, né? E o lucro líquido efetivo. O lucro líquido contábil foi 113 milhões, porém o lucro líquido efetivo, né? Já fazendo alguns ajustes aí, foi de 58 milhões. Então, bem menor, né? O lucro líquido efetivo. Saindo de uma base de comparação de prejuízo lá no quarto trimestre de 21 de 66 milhões. Então, sim, muito aumento, muito aumento em todas as linhas de negócio, mas o lucro líquido ainda é um pouquinho, bem pequeno ainda, né? Quando a gente compara com todas as outras linhas do banco. Inadimplência, né? Lembra que eu falei que o aumento da carteira de crédito podia ser um problema? A inadimplência atingiu aí inadimplência entre 15 e 90 dias, né, que não são considerados créditos defaultados, né, créditos aí, digamos assim, que eles vão considerar uma perda, atingindo 3,7% de inadimplência, o que não é muito alto, tá? É uma inadimplência ok, mas ainda assim, se a gente vê na comparação lá de trás, né, um aumento bem forte. E a inadimplência acima de 90 dias, atingindo 5,2% da carteira de crédito. Então, começa a apertar assim, né, no bolso. A gente consegue ver os outros bancos também crescendo bastante na inadimplência acima de 90 dias. Então, começa a ficar bem preocupante essa inadimplência pro Nubank, tá? É importante que pelo menos eles estão compensando isso na margem financeira, né, que nem eu mostrei para vocês aqui antes, mas a inadimplência subindo bastante, o que pode ser um problema mais para frente. E se a gente olhar, né, a inadimplência por faixa de renda frente à média de mercado, ainda assim o Nubank ele tem uma inadimplência bem mais baixa do que outros bancos, né? Então, se a gente pegar pessoas que ganham menos de um salário mínimo, ele tem 7% de inadimplência contra uma média de mercado de 12%, então ponto positivo. De 1 a 2 salários mínimos, eles têm 6,5% de inadimplência contra 13% da média de mercado. De 2 a 3 salários mínimos, 5,6% de inadimplência contra 10% do mercado. De 3 a 5 salários mínimos, 4,7% de inadimplência contra 7,5% do mercado. E de 5 a 10 salários mínimos, 3,9% de inadimplência contra 5,4% do mercado. E de 10 a 20 salários mínimos, aí eles têm mais do que o mercado, eles têm 3,4% contra 2,9% do mercado. Então, bacana, né, entender que o Nubank está conseguindo controlar sua inadimplência de forma menor do que o mercado. Mas ainda assim, né, aumento de inadimplência não é bom para os olhos do investidor. Agora, considerando esse aumento de inadimplência e a margem financeira, repare que os dois eles andam de certa forma juntos, né? A provisão de devedores duvidosos, né, que eles chamam aqui de CLA, que é essa linha roxa aqui, essa barra roxa, crescendo, né? Então eles estão provisionando cada vez mais perdas, porém eles estão ajustando essa perda, cobrando um juros maior também no fim do dia. Então,
Que bom que eles estão conseguindo repassar esse aumento aí de prejuízo com devedores duvidosos que eles estão tendo. Então, bem bacana, ponto positivo para o Nubank aqui. Agora, para a gente falar de valuation, né? Antes da gente falar de valuation, eu queria chamar a atenção para vocês para um curso que eu tenho, tá? Que é o Método de Ouro para... deixa eu pegar aqui o meu site para apresentar a vocês um pouco do curso que eu tenho para você que é investidor do Nubank. Se você quer investir de forma profissional, você precisa entender que um bom investimento ele é feito de principalmente em ações, ele é feito de 4 características. Primeiro, precisa ser uma boa empresa, né? E eu sempre falei que o Nubank é uma boa empresa, né? É uma empresa de crescimento acelerado, que está entregando agora resultados consistentes, porém você precisa pagar um bom preço por isso, tá? Então, um bom investimento, né, uma boa empresa para você investir, ela é uma boa empresa, né, ela paga bons dividendos, ela tem crescimento de lucro, né, e ela vai trazer avenidas de crescimento de longo prazo, vão ser, que tudo isso, né, todos esses 4 fatores juntos vão ser os fatores que mais trouxeram retorno para o investidor de ações. Então eu fiz um curso que está por R$ 49,00 e realmente assim um curso que está praticamente dado, né, sobre como você escolher ações boas, baratas, que pagam dividendos e que crescem, né? Então essa combinação trouxe o maior resultado para os investidores. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do curso, eu vou deixar o segundo link na descrição para você aprender a escolher as ações que certamente vão trazer retorno de longo prazo para os investidores. Então, são 14 módulos, né, mais um módulo bônus que traz aí um checklist para você não errar na escolha de uma ação. Então confere o segundo link na descrição. O curso está por R$ 49,00, tá uma bagatela de barato, beleza? Agora vamos falar um pouco do valuation do Nubank, tá? Se a gente conseguir, deixa eu até maximizar essa tela aqui, apertar um F11. Se a gente for ver quem comprou lá no IPO, né? Quem comprou achando que, porra, o Nubank ia explodir, porque ele, olha todo esse crescimento, olha essa receita que ele está crescendo, não sei o quê. Então lá no IPO, quem comprou o Nubank, eu já falei pro pessoal, falei, ó, pessoal, tá muito estranho esse negócio, tá me parecendo muito caro, né? O banco ele é um bom banco, um banco digital que tem um modelo de negócios chamado de asset light, né? Que você não precisa de agências físicas, né? Você consegue aí atender o seu cliente de forma com custo muito menor, né? Então eu falei todas as qualidades, mas eu falei, cara, por mais que tenham muitas qualidades positivas, o valuation naquela época estava ridiculamente caro, né? E se a gente for pegar do momento do IPO, o banco ele chegou a cair aí, deixa eu pegar aqui, chegou a cair 74% da mínima, né? Então, sim, isso comprova que não necessariamente por uma empresa ser boa, ela automaticamente é um bom investimento, né? Então, é importante a gente entender qual que é a realidade do Nubank hoje, tá? E eu vou fazer uns cálculos aí por cima para vocês entenderem. Se a gente pegar o lucro líquido, né? Deixa eu pegar aqui o lucro líquido. Opa, cadê o lucro líquido? Aqui. Se pegar o lucro líquido, eu vou anualizar esse resultado com uma taxa de crescimento de 20%, tá? Vou ser bem generoso, né? Então vamos pegar aqui o lucro líquido de 113 milhões, vou pegar vezes 4, vou botar mais 1,2, mais 20%. Então vamos supor que o lucro líquido do Nubank no ano que vem vai ser, vamos botar aí 600 milhões, vou ser bem generoso, né? Vamos botar 600 milhões no ano que vem. Aí a gente precisa ver assim, bom, quanto que o Nubank vale hoje na bolsa, né? O Nubank, ele vale hoje a fortuna de 118 bilhões de mercado, né? Então vamos pegar aí 118 bilhões, né? Bilhões, dividido por 600 milhões. 1.600 milhões. Então o Nubank negocia a uma taxa aí de 196 vezes o lucro. Então, assim, é uma taxa, um PL, né, a relação preço sobre lucro, uma relação muito alta, o que não é atrativo para o investidor, né? O que não quer dizer que seja um mau negócio nesse momento, porém, ele precisa entregar muito resultado para valer o valuation atual. Então, se eu tivesse que dar uma opinião, eu falava assim, bom, é uma excelente empresa, está em crescimento, traz avenidas de crescimento aí bem claras, está expandindo na América Latina, na Colômbia e no México, porém,
não me parece atraente quando a gente fala em relação a seu valuation, tá? Existem outros bancos, como por exemplo o Banco ABC, o próprio Banco do Brasil, o próprio Bradesco, enfim, outros bancos que estão muito mais descontados frente ao crescimento que eles estão apresentando. Então, da minha parte de valuation, eu diria que sim, que é um banco muito caro, ainda apesar de toda a queda recente de cotação, né, lá do seu IPO que eu falei para vocês anteriormente. Se a cotação ficar de lado e o lucro crescer bastante, pode ser uma justificativa boa para você investir. Porém, a 196 vezes lucro, né? Para quem não conhece, esse indicador para qual que é o valor de mercado e qual que é o lucro, né? Daí você faz uma proporção e ele vale aí 196 vezes o seu resultado do lucro líquido. Então, nessa proporção é muito caro. Por exemplo, o Banco ABC, ele está negociando aí a 5 vezes lucro, o Banco do Brasil a 4 vezes lucro, o Itaú a 7, de 7 a 8 vezes lucro. Então, o Nubank, ele é um banco muito caro frente aos seus resultados. Beleza? Bom, espero que tenham gostado. De novo, pessoal, vou deixar o convite para você se inscrever nesse canal e também se quiser conhecer um pouco mais sobre a mentoria e a consultoria, o primeiro link na descrição. E se você quiser aprender a escolher ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos, o segundo link na descrição. Beleza? Muito obrigado para quem ficou até o final e desejo a vocês ótimos investimentos.